Excelentíssima senhora presidente, deputada Fatinha, deputado Valdec. Antes, gostaria apenas de referendar as palavras de Vossa Excelência e dizer que o que faz de Paraty uma riqueza de um patrimônio histórico é a sua população, as pessoas que ajudaram a construir, inclusive esses ambulantes. Então, está de parabéns a fala de Vossa Excelência, conte com o nosso apoio. Eu tenho muito apreço pela cidade de Paraty, sou muito amigo de um vereador eleito na cidade, o vereador Rodrigo Pena, que é um grande lutador também pelos ambulantes. Então, tem o nosso apoio. Se precisar, certamente Vossa Excelência contará também com o apoio desse seu ilustre amigo. Um abraço. Quero me referir, senhora presidente, a um tema que debatemos ontem aqui no Parlamento. Ontem começamos a votar uma pauta de vetos que foram encaminhados. Entre eles, um dos vetos parciais, que não chegamos a votar por conta da ausência de quórum, e já sabemos que será, voltaremos com essa pauta na próxima terça-feira, são os vetos parciais sobre a peça orçamentária, que foi votada aqui nessa casa, encaminhada ao governo. E alguns vetos serão discutidos, mas há um veto que foi apontado pelo governo, o veto sobre o artigo 23 da peça orçamentária, que foi uma emenda apresentada, uma emenda de minha autoria e do deputado Luiz Paulo, que trata claramente de um tema muito importante e significativo, que é destinar 5% do orçamento líquido do Estado, 5% para a área de assistência social. Esse é um tema, primeiro, porque reforça a importância da pauta da assistência social para o Estado do Rio de Janeiro. Segundo, porque no inverso da importância da assistência social, o Estado aponta no orçamento os ínfimos 0,38% para a execução de assistência social, para os programas de assistência social no nosso Estado. E eu digo ínfimo, porque aí mostra a falência e o desgoverno na ausência da importância das prioridades. Um Estado falido na segurança pública, que necessita de intervenção federal, mostra que, ao se ausentar na política pública da assistência, faz com que, obviamente, aumente a insegurança e a necessidade da aplicação de recursos na área de segurança. Por isso, nós focamos na importância de pedir aos líderes, ontem na reunião de líderes, que nos ajudassem a derrubar o veto, para que o Estado se obriga, sim, a contingenciar os 5% nos programas na área de assistência social. A assistência social do nosso Estado está quebrada, falida, não só na ausência de recursos, mas na ausência de visão. Se nós olharmos na execução orçamentária do Estado, a assistência social aponta em 18º lugar de prioridades. É absurdo. E aonde está a assistência social? Primeiro, no mérito, um erro grave. Ela hoje é uma subsecretaria da Secretaria de Ciência e Tecnologia. É uma falta de visão pública. A assistência social ela precisa estar empoderada, os seus profissionais e principalmente a bandeira da qual ela protege. Todos os programas na área de vulnerabilidade, pessoa com deficiência, drogadição, os programas de igualdade social da mulher, os programas que defendem as pautas LGBT, os programas que defendem pautas no combate ao racismo, todas as pautas de desigualdade estão na área da assistência. E se não houver recurso para que isso aconteça, o que de fato acontecerá, e na verdade é um desdobramento, é o que hoje ocorre, um desmando total. Os abrigos públicos,
Eu mostrei algumas fotos e vou mostrar de novo na terça-feira, quando nós estivermos aqui, a oportunidade da votação para a derrubada do veto. Temos hoje uma calamidade plena de homens e mulheres que estão abrigados nos abrigos públicos, morando entre os ratos. Temos hoje uma vergonha de entidades, e aqui eu me dirijo a essa importante rede, eu quero me dirigir a eles, aos presidentes das federações, aos diretores das instituições, aos pais e mães de crianças com deficiência e de jovens. Quero me dirigir aos abandonados, aos vulneráveis, que hoje não têm atendimento porque o Estado, que fez um contrato através de um edital com essas instituições, não cumpre o repasse de recursos há mais de 20 meses. Isso é um desmando, isso é quase um processo de extermínio. Porque o Estado, que teve dinheiro para executar muitas coisas, não podia não executar um plano de atendimento a estes vulneráveis. Em primeiro lugar, por ferir gravemente a Constituição. Em segundo lugar, por uma questão humanitária. Em terceiro lugar, por uma questão de justiça, divisão pública. Portanto, ao mencionarmos na peça orçamentária a obrigatoriedade do governo destinar 5% na área social, 5% para assistência social, nós conseguimos estancar o colapso, e que mais do que o colapso econômico, o colapso e o perigo das vidas continuando em risco grave. Vidas, crianças, homens, mulheres, que hoje, por não ter alimento, por não ter atendimento de saúde, por não ter atendimento médico, porque não tem o atendimento básico, podem entrar em colapso. Abrigos, homens e mulheres que estão abrigados em situação de calamidade. Portanto, aqui fica, mais uma vez, presidente, um pedido não só como um parlamentar, mas um pedido que me dirijo ao senhor governador, que tenha piedade, que tenha responsabilidade com a gestão pública, com a vida dessas pessoas. Por quê? Porque nós participamos de diversas reuniões com o governo, levando as federações, as entidades, e as promessas foram sendo feitas, foram sendo realizadas, e nada se cumpriu. Como se fosse simplesmente fácil brincar com a vida das pessoas. Nós não estamos falando de repasse de verbas para comprar parafuso. Nós estamos falando de contratos que foram realizados com entidades que cuidam e salvam vidas. Quando este repasse não é realizado, essas instituições não só se comprometem financeiramente, mais do que isso, elas correm o risco de parar o atendimento, e hoje o Estado do Rio de Janeiro não tem nenhum equipamento pronto para fazer esse atendimento. Então eu termino esse momento de reflexão para chamar os deputados, chamar a sociedade civil, que na próxima terça-feira tenhamos aqui a coragem de lutar pelos 5% na assistência. E eu sei que a sociedade civil tem voz, porque se não fossem essas entidades, os seus presidentes, se não fossem esses pais e mães, os abrigados, que muitas vezes sem voz continuam a lutar, nós não teríamos condição de dar continuidade a essa luta. Nós conseguimos aprovar a emenda no orçamento, tivemos o voto da maioria, e o governo, de forma insensível, vetou. Então, na próxima terça-feira, presidente, nós vamos lutar para derrubar o veto a favor da vida dessas pessoas e a favor da recuperação da assistência social, da política de assistência social no estado do Rio de Janeiro. E que se faça justiça pelos homens e mulheres que vêm lutando há anos para se dedicar a devolver dignidade, que começa sim numa boa e profícua assistência social na vida dos vulneráveis. E é por isso que estaremos aqui lutando para que os 5% na assistência social
seja mantido e, sim, vamos lutar para derrubar o veto do governo. Muito obrigado, presidente.